Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Elizabeth. Ai, gente, eu gravei o vídeo sumiu. Ai, que legal. Vamos gravar de novo, vai dar certo. Então, vamos lá, né? Vamos estudar aqui Gênesis capítulo 7, a primeira parte, tá? Eu fiz duas partes, né? E aí a outra ficou e a primeira parte sumiu. Enfim, vamos gravar de novo. Vamos orar aí pra gente começar, né? Senhor, quero te agradecer, Deus, né, por todas as coisas que o Senhor tem feito, Deus, na minha vida, Deus. Te agradecer, Deus, pelas lutas também, né, porque o Senhor nos ensina muitas coisas, né, através dos momentos difíceis que passamos. Peço, Deus, pela vida das pessoas que têm assistido os vídeos, né, cada um tem vivido, né, as suas questões, né, as suas dificuldades, mas que o Senhor, Deus, em todo tempo, Deus, nos conduza, né, nos faça entender que o Senhor tem estado conosco, que o Senhor não nos abandona, mesmo que estejamos passando por momentos difíceis, mas que o Senhor sempre está conosco, né? Que a gente possa aprender a confiar em Ti, a confiar, Deus, no Teu tempo para as coisas, né? Abençoe, Deus, a vida, né, das pessoas que têm assistido esses vídeos, mas que estão passando por enfermidades, né? Que o Senhor possa sustentar a vida de cada um, né? Curar se for da Tua vontade, né? Mas se não for, Deus, que essas pessoas não se sintam desamparadas, mas que elas saibam que o Senhor tem cuidado, Deus, e tem dado graça a cada um de nós, né? Fica conosco, Deus, abençoa esse estudo, abençoa os nossos corações, a nossa mente, nos ajuda, Senhor Deus, a compreender a Tua palavra, né? Usa-me, Deus, mesmo que eu seja tão limitada, mas usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade, né? Dirige, Deus, esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, gente. Vamos ler novamente. Então aqui, ó, Gênesis 7, eu vou ler do 1 até o versículo 16. O título fala aqui que Noé e sua família entram na arca, tá? Aí ele diz assim, o texto. Disse o Senhor a Noé, entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus 7 pares, macho e fêmea, mas para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo. E as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele, tá? Então aqui, gente, né, vou ler fazer a primeira parte, tá? Então, antes de continuar aí, né, eu quero agradecer as pessoas que estão inscritas, têm acompanhado os vídeos, né? Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, curta aí os vídeos, né, e compartilhe, né, essa palavra com seus amigos, né, se vocês gostarem, né? Espero que tenha sido proveitoso aí os estudos, né? Eu sei que eu não sou, né, a entendida do assunto, mas, né, a gente vai tentando, né? Então, vamos lá, gente. Vou fazer os comentários, né, de acordo aqui com o estudo desse rapaz, do Daniel Conejeiro. Vou deixar o link abaixo,
para vocês verem, tá? E aí ele começa aqui falando, né, que no capítulo 6, né, no capítulo anterior, né, Deus já fala aqui no versículo 8, né, porém Noé achou graça diante do Senhor, né? E aí no começo aqui do capítulo 7, fala novamente, né, que disse o Senhor a Noé, entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração, né? Então Deus reconhece, né, que Noé era um homem íntegro, né, que Noé era um homem que temia a Deus, né? Então, assim, em 2 momentos aqui, né, Deus fala, né, que ele reconhece isso, né? Um fala que, né, que Noé achou graça diante de Deus, né? E no outro fala que Deus reconhece, né? Então é interessante ver isso para nós também, né? Que Deus reconhece quem eu sou, quem você é, reconhece as coisas que nós temos feito de bom, de ruim também, né? Então, assim, Deus não está com os olhos fechados para não ver, né? Ele sabe, tá? Então, Deus reconhece isso, reconhece as coisas boas que Noé fazia, né? Aí depois, na sequência aqui, o autor aqui do estudo, ele vai falando sobre essa questão dos animais, né? Que aí Deus vai dando para Noé um direcionamento de como ele deveria separar os animais e a quantidade. Aí fala aqui que ele deixa 2 categorias, né? Que seriam os animais limpos e os animais impuros, né? E aí fala que dos animais limpos ele deveria pegar uma quantidade maior, né? Que eram 7 pares, né? Então 7 machos e 7 fêmeas. E dos outros, dos impuros, apenas 2, né? Então um macho e uma fêmea. E aí ele coloca aqui, né, que assim, não dá, assim, o texto não dá uma instrução, assim, tipo assim, como que Noé sabia o que era um animal impuro ou não, né? Então, que provavelmente Deus deveria ter revelado isso para ele, né? Mas eu penso, assim, que na frente, né, nos outros, aqui não é uma parte do estudo, aí é um pensamento meu. Nos outros capítulos, né, pra frente, tem um específico, capítulo não, livro, né? É que eu não lembro qual exatamente, que fala de algumas ordenanças que Deus dá, né? Então, assim, no caso do sacerdote, quando ele vai oferecer alguma coisa, aí sim, né, Deus já determina, olha, se você for fazer uma oferta de agradecimento, faça de um jeito, se for pelo pecado do povo, faça de outro, aí tem as determinações. Mas aqui, no começo, né, a gente vê que não tem essas determinações, mas na história de Caim e Abel, a gente vê que tem uma questão aqui com relação a uma oferta, que Caim faz uma oferta de um jeito e Abel faz de outro, e no caso de Abel, ele oferece um animal, né, então me parece que já tinha algo assim deles ali, da sociedade ali que eles viviam, né? Não sei se posso falar sociedade, mas ali entre eles, que parece que já tinha uma coisa assim, né, com relação ao sacrifício de animais e tal, né? Mas que não era aqui muito, não ficou muito claro aqui, né? Então talvez mais na frente Deus falou para ficar bem claro, bem objetivo, né? Mas me parece que já era uma coisa que vinha assim, né? Passado assim, né, de pai para filho. Porque aí aqui, no caso de Caim, de Caim não, de Abel, ele, deixa eu ver se eu acho aqui, fala que Gênesis 4:4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, e agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, né? Então, Abel, ele era pastor, né? Pastor de ovelhas, e aí ele leva para Deus uma oferta, né? Então, assim, pode ser que já tinha alguma coisa, assim, específica, assim, né? Que eles já estavam habituados a fazer, mas que não ficou claro aqui no começo, né? Então, pode ser que Noé soubesse disso, né? Que não é para fazer um sacrifício, tanto que na frente, ali no próximo capítulo que a gente vai estudar, ele tem uma parte que termina o dilúvio, né? Ele tá em terra já, e aí ele fala assim, que Gênesis 8:20. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. Então assim, ou Deus falou claramente para ele, ou já devia ter alguma coisa que foi passada ali, né, de pai para filho, de como, né, dessa questão de oferecer, né, de fazer uma oferta para o Senhor, né, isso era uma oferta, né. Então eles
tinham essa prática, né? Então, eu penso, né, que tem essas duas possibilidades. Ou era passar de pai para filho, ou Deus, aqui no caso do estudo dele, né, ele fala que Deus pode ter revelado isso para ele, o que era um animal limpo, né, e o que era um animal impuro, né? Então, fica essas duas questões. Aí também, por isso, né, pela questão da oferta, Deus poderia ter pedido mais animais limpos por causa disso, né? Porque no caso o outro não ia ser oferecido, então não precisava ter tantos animais, né, dos impuros. Que mais? Aí ele continua falando assim que a arca provavelmente levou 120 anos para ficar pronta, né? Mas que todo o processo de acomodação durou 7 dias. E após esse período, Deus fez chover 40 dias e 40 noites. E todas as espécies, né, tudo que havia, né, tanto de homens, mulheres, dos seres humanos, animais, tudo morreu, né? Tudo foi exterminado por conta do dilúvio. Aí depois ele coloca aqui, Noé fez tudo conforme o Senhor havia lhe ordenado. Ele tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. E juntamente com Noé, entraram na arca sua mulher, seus filhos e suas noras. Tá? Aí ele continua aqui, o escritor bíblico é bem específico ao dizer que o dilúvio começou no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês. Nesse dia a Bíblia informa que romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Essa declaração carrega expressões poéticas que se referem ao inimaginável volume de água que foi liberado sobre a terra. É interessante notar que as águas não apenas caíram do céu pela chuva, mas também houve uma elevação das águas subterrâneas, né? Então fala aqui na palavra, né, que era muita água, né? Então não era tinha chuva, mas também se romperam, né? Deixa eu ver a palavra. Romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram, né? Então era água, bastante água. Aí ele continua aqui, o escritor faz questão de deixar claro que o próprio Deus, que foi o próprio Deus, quem fechou a porta da arca, né? Isso mostra claramente a soberania de Deus na manifestação de sua graça e de seu juízo ao fechar a porta da arca. Deus distinguiu o justo e o ímpio, né? Então é interessante ver isso, né? Então aqui no versículo 16 do capítulo 7, fala assim, ó, eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele, né? Então é interessante ver isso aqui, que Deus selou a porta, assim, né? Como se ele tivesse selado aquela porta, né? Ele foi lá e ele fechou, porque se, tipo, no desespero as pessoas, né, então é verdade, né? Vamos supor, a pessoa acorda, né? É verdade que Noé falou, vamos lá e tal, Noé tá na arca. Essas pessoas poderiam tentar abrir a porta e aí morreriam todos, né? Não ia sobrar ninguém, né? Ou então Noé poderia ficar com dó também, né? E abrir a porta, vendo o desespero das pessoas. Então eu entendo que Deus fechou, que ele falou assim, não, né, era um plano dele ali, né? Então ele se responsabiliza quando ele faz algo. Então ele fechou a porta e falou assim, não, agora, né, acabou o tempo, né? Porque Deus deu 120 anos para Noé construir a arca e provavelmente nesses 120 anos Noé proclamou a justiça de Deus, que viria o dilúvio. E as pessoas não se arrependeram, né? Então Deus mesmo sela a porta, né? Aí o autor aqui, ele vai falar de outros momentos aqui na Bíblia, no Antigo Testamento, no caso, que fala sobre essa questão da porta, né? Dessa figura da porta, e do livramento para o povo de Deus, né? Para aqueles que creem em Deus, né? Nesse caso aqui era o povo escolhido de Deus, né? Aí uma história que ele vai falar aqui que está em Gênesis 19:10, que usa essa figura da porta, né? Então, Gênesis 19:10. Fala assim, porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, tá? Então, essa passagem aqui, eu vou ler antes para vocês entenderem qual é o contexto, tá? Que aqui tá falando da história de Ló, que Ló é sobrinho de Abraão e ele mora ali na cidade de... Quando ele se separa de Abraão, né? Ele vai morar nessa região de Sodoma e Gomorra. E aí vão 2 anjos para lá, para, tipo, avisar ele, né? Porque Ló fazia parte ali do, né? Tipo, era sobrinho de Abraão, né? Então, assim, Deus preservou, né? A vida de Ló. E aí,
eu vou ler antes aqui, só para entender mais ou menos o contexto, que fala assim, ó. Gênesis 19, eu vou ler do 1, acho que dá tempo. Fala assim, ao anoitecer, vieram 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando viu, levantou-se e indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra, e disse-lhes, eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles, não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló, e lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora, a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse, rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer. Porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sobre a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram, retira-te daí, e acrescentaram, só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. Né? Então, aqui a gente vê, né, que então, os anjos foram lá, Ló insistiu para eles, não, né, entra na minha casa e tal. Eles vão para lá, né, para dormir na casa de Ló. E aí, ele faz uma refeição ali para eles, né? E chegam os moços, fala que chegam os moços e os velhos até a casa de Ló e fala assim, cadê aqueles rapazes que chegaram à noitinha na sua casa? Então a gente quer eles, aí fala que, bem claro, né? Que cadê a palavra, meu Deus do céu? Aqui, ó, traze-os para fora, no versículo 5. Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Aí Ló fica desesperado, né? E aí, o que Ló faz? Ló oferece as filhas virgens que ele tinha para que os rapazes, lá, esses moços, tal, tipo, abusassem dela, né? Porque Ló reconhece que eram anjos e ele fica perdidão, assim, né? Do que fazer. E aí os anjos ouvindo aquilo, aí não, aí o Ló fala com eles e aí eles falam assim, ó, tipo assim, que ele era estrangeiro, né? Então que esse estrangeiro pretende ser juiz em tudo. Então, assim, né, tipo, Ló pedindo, fazendo um pedido pra eles, e eles colocando assim como se Ló, tipo, tá se achando, né? E aí ele fala pra Ló que eles vão fazer pior do que eles fariam com o cara vai fazer com Ló. E aí os anjos, né, eles puxam Ló pra dentro e fecham a porta, né? Então essa referência aqui da porta, né, é como Noé aqui, né? Noé entrou, Deus fechou a porta e Noé ficou seguro, né? Então que também Ló, né, os anjos puxaram Ló e fecharam a porta para que eles estivessem seguros em casa, né? Depois vocês leiam aqui o capítulo 19, a história é bem doida aqui, né, de Sodoma e Gomorra, mas também que fala do juízo de Deus, né? Que Deus também tinha um juízo para né, para Sodoma e Gomorra, né? E que eram muito perversos, né? E aí o autor fala, né, dessa questão da porta nesse contexto aqui, né, de proteção, né, do povo de Deus. Aí depois tem um texto também em Êxodo, deixa eu ver, estamos em 19 minutos. Êxodo 12, 23. Fala assim, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Tá? Então, essa parte aqui está falando da história do povo que estava escravo, né, no Egito. E aí, Moisés, né, usado por Deus e vai tendo aquela parte das pragas, né, que Deus vai mandando porque o faraó não permite que o povo vá, né, tipo, embora, né, seja liberto.
E aí Faraó fica insistindo, porque eram muitos escravos, né? O povo, né, aqui os hebreus. E aí, no final aqui, essa fala aqui que é a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. Então, o que Moisés fala, né? Ó, vocês vão passar sangue na porta, ele dá uma orientação para eles. Vocês vão passar sangue na porta da casa de vocês e dessa forma o destruidor vai passar e não vai matar o primogênito, né? Que é o primeiro filho, né? O filho mais velho. E aí, no caso dos egípcios, eles não seguiam, né? O Deus de Abraão, né? E aí, o que ia acontecer? Os egípcios foram, né? Eles perderam seus filhos, né? Mas o povo de Israel não. E aí, por conta disso, né? Que é a última praga, que aí, assim, aí Faraó perde o filho e aí realmente ele deixa o povo ir, né? Fala, então vai, né? Vai embora. Mas aí aqui, né, o autor aqui tá falando específico dessa parte porque fala para eles passarem o sangue na porta da casa, né? Então é mais uma referência de porta, né? Tipo, né, da segurança, né? Aí depois o outro, deixa eu ver, acho que dá tempo. Josué 2:19. Josué 2:19 fala assim: qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça se alguém nele puser mão. Né? Então aqui, ó, fala qualquer que sair para fora da porta da tua casa. Então essa história aqui é a história de Raabe, né? Que ela aqui é a continuação do que a gente estava vendo no texto anterior, só que já né, uns livros para frente, que o povo de Israel estava lá, né, no Egito como escravo, e aí aqui eles já estão libertos e já estão para conquistar a terra prometida. E aí essa Raabe aqui, né, ela era uma prostituta e ela morava, né, fala que no muro, né, da terra prometida lá, né. Então ela morava assim na margem, né, tipo ela, né, era uma mulher da vida, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Ela permite que os espias de Israel, né, do povo de Israel ali, dos hebreus, que eles fiquem na casa dela para espiar a terra, para ver como que é. Então, assim, ela sabia que eles iam entrar e que eles iam, assim, que aquela era a terra prometida e que eles iam ficar com a terra, né? E aí, tipo, ia matar o povo que tava ali, ia acontecer várias coisas nesse sentido. E aí provavelmente ela deve ter ouvido falar sobre o povo hebreu, sobre o Deus, né, de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Esse Deus que libertou eles da mão dos egípcios. Provavelmente ela sabia de tudo isso, porque senão ela, acho que ela, não sei, né, por que ela teria acolhido eles na casa delas. E aí ela sabia que eles iam ir em determinado momento para tomar a terra. E aí ela fala para eles, como é que eu fico, né, com a minha família, né? Aí eles prometem para ela que, como ela ajudou eles, né, que ela ficasse em casa, né, que ela fechasse a porta. Se ela saísse, se as pessoas da família dela estivessem fora, eles iam matar, né? Então, tipo, eles não iam saber. Mas era para todos eles ficarem dentro, para ela fechar a porta, que na casa delas ninguém ia, né, ia invadir. E aí é o que acontece mesmo. Então, fala dessa questão da proteção, né, dela. E, deixa eu ver. Aí depois, né, vocês leiam também Josué. É bem interessante, tá? Não vou falar muito aqui, né, porque eu espero que o meu celular colabore comigo. E é isso, gente. Aí depois, né, eu vou continuar no próximo vídeo, né, no próximo tem também uma passagem também falando sobre a porta, né, mas no Novo Testamento, que aí é Jesus falando uma parábola, né, e aí tem o finalzinho aqui que é falando sobre o dilúvio mesmo, e uma parte sobre o julgamento. Também que é, né, no caso, não só o julgamento nesse período de Noé, mas o julgamento que eu usei aqui que o autor deu, né, de sugestão, que é falando sobre quando Jesus voltar e tal, né. E é isso, né, que Jesus também usa, né, o Noé para, né, Jesus fala sobre Noé, né, quando fala sobre julgamento. E é isso, tá bom? Espero que tenha dado para entender.
Então tá bom, gente. Fiquem com Deus. Vamos que vamos, né? Deus nos ajude aí. Até mais. Tchau, tchau.